Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista especial com os secretários de município recentemente empossados para essa nova gestão de 2025 a 2028. E o secretário entrevistado de hoje é da pasta de Licenciamento e Desburocratização, Pietro Júnior. Pietro Júnior é formado em Direito pela UFSM, é servidor do município há 25 anos, atualmente coordena o Poupa Tempo e também já tem uma experiência na pasta de Licenciamento e Desburocratização da gestão anterior e é concursado no cargo de fiscal do município. Secretário, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu queria iniciar lhe perguntando assim, o senhor está há aproximadamente 25 anos na gestão pública, né? O senhor entrou acho que no ano de 2000, né? Como fiscal. Durante todo esse tempo, como o senhor avalia, né, o azeitamento da máquina pública? Passaram vários governos mais à direita, governos mais à esquerda, mais ao centro. Nesses 25 anos, o senhor acha que o azeitamento da máquina pública vem melhorando, independente das diferentes matizes políticas que vêm estando à frente da prefeitura? Bem, primeiro, muito bom dia, Matheus. Antes de a gente entrar aí no assunto, gostaria de parabenizar a iniciativa. Acredito que é algo importante para a comunidade, entender o funcionamento das secretarias. Então, nesse sentido, a Câmara, tu, trabalho, tua equipe, eu parabenizo esse trabalho, acho que é muito importante. Né? Essa tua pergunta ela é bem ampla, vamos dizer. São 25 anos atuando aqui nessa prefeitura e um ano atuando em Cruz Alta, porque eu não sou nativo aqui de Santa Maria. Eu sou cruzaltense, é uma cidade um pouquinho mais ao norte. E eu poderia te dizer que, no caso, seriam 26 anos de poder público, modo geral. O primeiro ano lá em Cruz Alta e os demais aqui em Santa Maria. Em Cruz Alta o senhor era concursado também? Concursado também na área de fiscalização. Então passou logo lá e em seguida foi chamado aqui e já veio para cá. Isso, eu vim para cá inicialmente com a ideia de estudar da universidade, da UFSM. E cheguei aqui e acabei gostando muito da cidade. É uma cidade que me sinto em casa, uma cidade que eu amo, gosto muito. E esse sentimento pela cidade, ele se tornou cada vez maior a ponto de querer desenvolver trabalhos e desenvolver situações, circunstâncias dentro do poder público, as quais eu poderia viabilizar, melhorar, dar alguma contribuição para a cidade. São posições onde a gente tem essa possibilidade. Mas assim, a tua pergunta, bem 25 anos, ela me remete lá quando eu vim para cá. Eu acredito que a própria vida, a maneira que as coisas funcionaram mudou muito em 25 anos. Então, a gente está falando aqui de muitas tecnologias, smartphone, de redes sociais, as pautas elas foram mudando, não é? Muito, de certa forma, bastante acelerado. E quando eu falo pautas, é o interesse da população, o que a população busca, não é? E eu recordo assim que quando eu vim morar aqui, lá no ano 2000, haviam algumas pautas, não é? E eu acho que era o governo do prefeito, ainda era do prefeito, no ano 2000, eu não lembro direito o nome. Oswaldo Nascimento, exatamente. Depois veio o prefeito Valdeci, depois veio o prefeito Schimmer e depois o Jorge, e agora, por último, o prefeito Rodrigo. Acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar ou entender, não é a questão da vontade popular. Quando acontece uma eleição, há propostas ali que os candidatos colocam, submetem à apreciação do povo, e o povo, verificando as propostas, faz a sua escolha. Então, essa escolha ela é soberana. Não é? A gente tem que ter esse entendimento, especialmente nós, enquanto servidores. É algo que comento muito dentro da casa, lá na prefeitura. Que, gostando ou não de uma questão ideológica, não é? Isso acaba perdendo relativamente a importância depois que aquele grupo político, aquela ideologia, ela entra ali no poder e ela vai ter que fazer as coisas que foram propostas lá na urna e que foi aprovado pelo povo. Então, nesse sentido, posso dizer assim que houve, de fato, muitas mudanças
e que elas, na minha visão, partindo dessa percepção, ela veio atender a comunidade, a população. Então, houve um tempo que se trabalhou muito aí com a questão de postos de saúde, de escolas. Na sequência, se trabalhou muito o controle também de atividades. Eu lembro que quando eu vim para cá, era muito diferente essa sistemática aí. Sistemática que vinha no final dos anos 90. Então, se começou ali a se atender a algumas demandas nesse sentido. Conversávamos agora há pouco, fora aqui, sobre a questão previdenciária, que também foi criado o Instituto. E teve uma série de situações ali que, naquele momento histórico, eram importantes. Depois, obviamente, quando tu começa a atacar alguns pontos assim, vem novos pontos. Não é? Então, a partir de 2009, a temática ela foi outra, passou a ser mais desenvolvimentista, ela passou a mirar outras situações. Não é? 2017, acredito eu que segui um pouco essa toada, mas com algumas modificações. Não é? E agora, recentemente, na eleição do prefeito Rodrigo e da vice-prefeita Lúcia, eu entendo que há uma certa continuidade, mas um modo de fazer um pouco diferente. Então, perceba essa evolução ao longo do tempo, relacionando esses elementos. Não é o que a comunidade espera, o que ela quer. Se perguntares hoje para alguém o que tu espera hoje de uma prefeitura, por exemplo, a resposta vai ser diferente de que essa pergunta lá em 2004, 2005. Era outra realidade. A sociedade e a vida ela é dinâmica, né? Então Exatamente. isso também tá nesse arcabouço, né? Desse dinamismo da sociedade, né? Por exemplo, em 1990 o mundo era um, né? A tecnologia não tinha WhatsApp, para dar alguns exemplos. Hoje o mundo é outro, né? Muito mais acelerado, como o senhor mesmo falou, então, né? Secretário, bom, o senhor tem 25 anos só aqui em Santa Maria, mais um ano em Cruz Alta como servidor público. O que toda essa experiência, né, que o senhor traz aí de mais de 2 décadas no serviço público, como fiscal, né, que é uma atuação de ponta, né, e também já atuando na pasta, né, como secretário, não sei se o senhor foi adjunto, enfim, já atuando na pasta, como essa experiência vai contribuir para a sua gestão agora, estando à frente, né, de forma interina, da Secretaria de Licenciamento e Desburocratização? Bem, é uma pergunta muito interessante, porque me faz rememorar minha trajetória dentro do poder público. E aqui, vou falar mais aqui dessa prefeitura, que é a minha cidade, a cidade onde eu vivo, e hoje me considero muito mais santamarense até do que cruzaltense, porque vivo há mais tempo aqui. Sim. Então, em relação à experiência, eu julgo um elemento muito importante dentro de uma organização. No meu caso em específico, eu trabalhei por baixo, assim, por uns 8, 10 setores. Então, eu iniciei aqui na fiscalização de trânsito, e aí tu tem um viés, aí tu está lá convivendo na rua, fazendo abordagens, verificando situações de placas lá, de sinalização, tu conversa muito com as pessoas lá fora, tu vê a vida acontecendo de uma maneira um pouco diferente, tu percebe, olha, nessa rua, nesse prédio funcionou tal atividade econômica, daí levou, sei lá, 2, 3 anos, trocou, modificou. A gente acompanha esse pulsar da cidade, esse dinamismo. Até a dinâmica das pessoas também se relacionando no dia a dia, enfim, também. Né? Isso, Tem as situações assim, tanto conflituosas, mas a gente vai desenvolvendo um aspecto de controle emocional e vai partindo sempre para o entendimento. Eventualmente a gente quer aplicar uma multa, uma auto-infração. A gente vê também a reação das pessoas quando tu tranca uma rua, qualquer obra na via pública. A gente vai tomando pé disso, não é? A gente vai entendendo como funciona. Depois dali, eu fiquei aproximadamente uns 2 anos na Secretaria de Meio Ambiente, que era uma outra temática, que lá no ano de 2006, quando eu fui para essa secretaria, ela recém estava tendo esse início, recém estava tendo essa, vamos dizer assim, essa relevância, estava começando aqui na cidade a importância desse tema. O despertar para a temática do meio ambiente. Isso, eu era acadêmico de Direito à época,
e era um tema que eu gostava muito. Então, eu pedi uma remoção para esse setor e fui atendido em 2006, e ali a gente começou a ter contato com outro tipo de público, uma outra perspectiva. Eu brinco que eu achava que conhecia a cidade trabalhando no trânsito, porque a gente circula muito. Mas tu vai para o meio ambiente e tu vai em locais ainda mais longínquos, distantes, situações não é, diferentes. Depois eu tive um tempo na Procuradoria do município, fui lotado lá por um tempo, até em função dos estágios que fiz e de processos que envolviam fiscalização também. Então eu trabalhei ali por, acredito que 1 ano e meio, mais ou menos, e lá também pude ter contato com essa questão jurídica, aprofundar muito isso, especialmente a questão jurídico-administrativa, que é o nosso dia a dia. A gente trabalha com lei, tudo na prefeitura é lei, é legislação, é decreto, é prática administrativa. Então, para que a gente consiga oferecer um serviço a contento para a população, essas coisas precisam ser seguidas à risca. Né? Lá tive esse contato. Depois de lá eu fui para a questão de fiscalização de obras e de atividades econômicas. Fiquei um tempo ali nesse setor, uns dois anos mais ou menos, 3 anos. Saí de lá, retornei para o trânsito. Aliás, antes de retornar para o trânsito, fui para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, fiz um estágio lá de 1 ano, voltei para a fiscalização de trânsito. Daí, em 2016, eu vim para a secretária adjunto de uma pasta do município à época, para cuidar dessa questão também de fiscalização e de licenciamento de obras. Não é? 2017, eu fiz 1 ano lá na Secretaria de Saúde, na Vigilância em Saúde. Tive contato com outro mundo. Sim. São muitos mundos, assim, né? E a vantagem disso é que tu vai conectando eles. Tu vai tendo uma experiência, tu vai lendo sobre a legislação, vai entendendo o que aquele setor faz. E isso também vai diminuindo aqueles conflitos internos. O setor X não faz nada, o setor Y é isso ou aquilo, não é? Quando tu tem a experiência e tu conhece, tu entende exatamente qual é o papel daquele setor e tu te corrige e aproveita e espalha isso para os demais colegas. E aí tu harmoniza essa situação. Em 2018 eu voltei ao Poupa Tempo, que era um projeto ainda do governo Jorge, porque a questão de alvarás ela estava bem complicada, alvarás de atividades econômicas, e o governo tinha um projeto. A gente desenvolveu esse projeto e acredito que de forma muito exitosa, porque em 2020, após, aí teve pandemia, teve uma série de situações. Em 2020 teve a eleição, onde o ex-prefeito Jorge foi eleito, junto com a época ex-prefeito Rodrigo. Aí que veio a questão de criar a CELD, a Secretaria de Licenciamento, que à época foi criada de forma extraordinária. Qual é que era o objetivo disso? Era pegar práticas adotadas ali no Poupa Tempo, no setor de alvarás. Por quê? Porque, na essência, é licenciamento, é direito administrativo, essencialmente. Já havia novas regras de liberdade econômica, novas regras de desburocratização até em nível federal. Então, como aquela praxis ali foi exitosa, em 2021 foi criada a Secretaria de Licenciamento e ela aglutinou alguns órgãos, por exemplo, o próprio Poupa Tempo, o setor de licenciamento de obras, de aprovação de projetos e de regularização de edificações, a famosa lei de puxadinhos. Né? E também veio para nós, para essa secretaria, o setor de fiscalização dessas duas coisas. De modo que a gente conseguia trabalhar no mesmo, vamos falar aqui coloquialmente, no mesmo guarda-chuva, né, de comando ou de viés, trabalhar essas questões, né? Como que a gente licencia e como que a gente fiscaliza, na mesma pasta. Junto com isso também veio a sala do empreendedor à época. Então, a partir dali a gente começou a desenvolver um trabalho dentro do licenciamento e com viés para a desburocracia, seguindo inclusive legislação primeiro federal, que já estava vigente, a primeira lei dessa, acho que foi lá no governo Temer ainda, 2017, acho que foi nesse ano. Depois teve uma em 2019. O próprio mundo, nos outros países do mundo, já se adota essa sistemática na questão de controle. Houve separação em graus de riscos, a gente fez uma reorganização geral, assim. E o bacana disso é conversar com os servidores, porque havia
no sistema mais antigo, muitos pontos de tensão. Então, respondendo assim a tua pergunta, a importância de uma trajetória, especialmente quando tu transitou por vários setores, Tem uma visão mais ampla da máquina pública, né? tu vai entendendo como funciona. E também tem um outro aspecto que eu acho que é muito relevante, de tu ter bom relacionamento dentro. Tu transitar em setores, mas tu saber que um dia tu pode voltar para lá, que tu teve divergências, mas que elas foram respeitosas. Então, o elo, a ligação com os colegas, ele permanece... As portas se mantêm abertas. Permanece firme, permanece uma lealdade, uma parceria, para entregar isso que a população espera da gente, que ela quer resultado. Secretário, sobre o poupa-tempo, né? Como é que o senhor avalia aí esses 4, 5 anos, acho que da existência desse instrumento, né? Realmente desburocratizou? Como é que são alguns números que o senhor podia nos trazer assim do poupa-tempo e dessa desburocratização? O quanto agilizou, por exemplo, tanto o atendimento das pessoas, né, com seus documentos, que hoje, por exemplo, uma identidade é feita lá no poupa-tempo, hoje em dia uma identidade, uma carteira de identidade, um registro geral. E também a questão dos PJs, né, dos empresários, né, abrir as suas empresas, enfim. Queria que o senhor falasse brevemente um pouco sobre isso. Bom, primeiro, a questão do poupa-tempo, ele foi um setor voltado para a emissão de alvarás do município. A questão da emissão de documentos, acho que é no Tudo Fácil, né, que é do Estado ali, né? E o poupa-tempo é uma outra situação. Me equivoquei, eu Tudo Fácil, isso. Mas, confessa, vou te dizer que é muito comum, porque são nomes, né, de setores que se atribuem nome de programas. Mas o poupa-tempo ele é voltado para a emissão de alvarás. E teve um início lá no governo do prefeito Jorge, depois se manteve no segundo mandato, e agora com o prefeito Rodrigo e a vice-prefeita Lúcia, só fazendo um gancho, terminando a fala anterior, a secretaria ela deixou de ser extraordinária, porque na visão estratégica do prefeito Rodrigo e da prefeita Lúcia, ela é extremamente importante e deve ser permanente. Então ela deixou de ser extraordinária e ela está na lei como uma secretaria permanente. De modo que a gente tem a continuidade desses programas. Mas o poupa-tempo, trazendo um dado lá de 2018, havia o Sebrae, à época, fez um trabalho junto com a prefeitura e eles calcularam o tempo médio para a emissão de um alvará. E lá era algo em torno de 320 dias. Não é? Quando a gente começou um trabalho de classificação por riscos, em fevereiro de 2019, a gente chegou em 7 dias úteis para a emissão de alvarás. O alvará de ponto de referência, que era obrigatório para todas as atividades, porque tinha que ir para o sanitário, e a maioria das atividades não requeririam, não é? Ia para lá, talvez até por uma questão de controle, na minha avaliação, um excesso de controle. A gente foi alterando todas essas questões. Então, um alvará em ponto de referência, que vamos pegar assim um jornalista lá que é MEI ou que criou sua empresa, tinha que ir para lá para a vigilância à época. Então, isso tudo levava muito tempo. A gente levava algo em torno de 45 dias para emitir um alvará. A partir dessas mudanças, a gente chegou já em 2019 com 3 dias, 1 dia. Não é? A questão dos MEIs também, ela estava bastante demorada à época. A gente teve um período de 8 ou 9 meses trabalhando em cima disso, para trazer esse atendimento praticamente para o dia também. A pessoa de manhã entregava documentos, à tarde já era feita a análise e cadastrados os alvarás. Então, teve um gap muito grande que a gente conseguiu trazer, não é? De uma forma organizada, segura, sem suprimir a questão de segurança, especialmente. Isso é algo que eu ressalto muito. A gente trabalhou no processo. A gente não trabalhou retirando situações de segurança, por exemplo, alvará de bombeiros, especialmente as questões ambientais. As questões sanitárias eram mais até burocráticas em relação a várias atividades. Agora, no ponto fixo, isso tudo se manteve. Então, um grande mote assim, lá do poupa-tempo, que acredito muitas pessoas também não percebiam à época, é que a gente começou a aceitar protocolo, por exemplo, de bombeiros, conforme a lei estadual. A lei estadual teve uma mudança em 2017. Então, a gente começou a aceitar o protocolo com a responsabilidade técnica do profissional e conseguimos emitir um alvará condicionado para a pessoa. E com isso, ela conseguiu os cadastros todos necessários
entrar no regime do Simples. Com isso, a gente conseguia dar a tributação mais tranquila, porque a empresa não fechasse. Sem isso, era necessária toda a tramitação de todos esses documentos nesses outros órgãos. E às vezes elas poderiam levar 1 ano e meio, 2, 3. Então a gente conseguiu trazer também esse gap para alguns dias. A gente trabalhou em cima das certidões que o Poupa Tempo emitia à época. Hoje elas estão todas virtuais. Ou seja, o cidadão aí fora, ele faz o seu cadastro ali na prefeitura, nos serviços, em 10 segundos ou menos ele tem a certidão que ele precisa sem custo. Então foram uma série não é? A gente inseriu ferramenta tecnológica, a gente separou o alvará da tributação, não é? A questão tributária é uma, a questão de controle preventivo é outra. Então, uma série de mudanças ao longo desses 7 anos, 6 anos, mais ou menos 6 anos e meio, que trouxeram Santa Maria de novo para esse mapa do bom ambiente de negócios. Teve uma alteração também, que inclusive eu me lembro que o senhor participou da mesa dos trabalhos aqui numa audiência pública, acho que o ano passado, sobre a questão das alterações no habite, né? Teve uma alteração também na forma do habite, né? Dessa, digamos assim, dessa normativa que é exigida para quem, por exemplo, quer construir uma habitação, alguma coisa nesse sentido. Queria que o senhor explicasse um pouco mais essa alteração aí. Bom, sobre essa questão da análise de projetos, a gente tinha uma série também de situações ali que eram bem similares à que a gente enfrentou lá no Poupa Tempo, no início. E elas redundavam no quê? Na demora da análise, às vezes demora na prestação lá na própria vistoria do habite. Óbvio que era um período que a gente estava saindo ali da pandemia, então era um pouquinho mais complicado. Porém, tinha muitas situações envolvendo processo. E eu ressalto muito isso porque os servidores são os mesmos. E às vezes as pessoas tendem a pessoalizar. Lá o problema lá é o Matheus ou é o Pietro. Mas eu posso afirmar, da experiência que a gente teve, que o maior problema que a gente pode encontrar são nos processos. A maneira como tu comunica, não é o que tu exige, que tipo de documentos tu exige. Às vezes tu está exigindo da pessoa lá documentos que tu já tens, a informação interna. Então, trabalhando nos processos, as coisas tendem a fluir de uma maneira bem mais rápida, né? E no habite-se, o município, em 2022, a gente viajamos em algumas cidades, capitais, para verificar como que eles trabalhavam essa questão de processos simplificados, não é? E dentro dessa simplificação, tinha questões envolvendo o habite-se e a própria análise de projetos. A gente conseguiu aprovar aqui no final de 2022 algumas alterações. Uma delas envolve a questão do procedimento simplificado, que ainda a gente não criou ele, não está criado ainda, é possível criar por decreto. Por que não foi criado? Porque os problemas mais recorrentes eles foram de fato resolvidos. Hoje, por exemplo, tu tem um pedido lá de obras, de aprovação de projeto, em 3 ou 4 dias úteis tu tem uma resposta. E a resposta é de análise de mérito. Por quê? Porque a gente desenvolveu uma ferramenta também a partir de 2022 e entregamos os serviços ali de forma virtual. Esse é um compromisso muito forte da gestão do prefeito Rodrigo e da vice-prefeita Lúcia, que iniciou até quando o Rodrigo ele era vice-prefeito e ele trabalhava muito conosco na condução dessa parte, que a gente chama de desenvolvimentista. Não é? Então, a gente trabalhou muito essa questão e criamos algumas instruções dentro do próprio habite-se, instruções internas de como processar o habite-se. E ali a gente aplicou a mesma lógica da Lei de Liberdade Econômica e outras leis que vêm para desburocratizar. A gente classificou tipologias de construções, de modo que, aproveitando uma experiência que tivemos na pandemia, a gente receba documentos mandados lá pelo requerente, lá no final, na fase de habite-se, para determinadas tipologias, e a gente consiga fazer essa avaliação documentalmente. Se a gente detectar ali uma situação ou outra, a vistoria é feita igual. Não é proibida a vistoria, claro, mas ela deixou de ser obrigatória em algumas situações. E isso impactou muito, porque naquelas situações complexas a vistoria vai acontecer e mais rápido. Naquela que mais importa, aquela que é mais complexa, aquela que é maior, aquela que tem maior grau de impactos, né, na volta. Aí a gente consegue fiscalizá-la melhor. Né, fiscalizá-la com mais celeridade e prevenir situações já. Isso impacta também financeiramente,
nas situações que não precisa dessa vistoria, porque o contribuinte paga por essa vistoria ou não? Ele paga para obter o habite. E daí a forma, a legislação, ela deixa em aberto a forma. Sim. Né? E aí a forma é o poder público que escolhe, o ente, no caso o executivo, né? A prefeitura. E aí, dentre as formas, a gente verificou que para tipologias, algumas tipologias, por exemplo, casas, né? Unidades unibifamiliares, não há necessidade, obrigatoriedade de ir. A gente pode olhar isso primeiro. E mesmo depois de vistoriados, dentro do nosso sistema, a gente aceita aquela correção vindo via sistema, não precisa ir de novo. Com isso, a gente não perde tempo, o cara também lá não perde tempo. E o ambiente, sempre ressalto, o ambiente de negócios. As pessoas, quando vêm investir numa cidade, elas têm uma parte desse ambiente que é o poder público. O quanto o poder público é exigente de forma fora do razoável. Eu exigi o papel do papel do papel, sendo que a informação eu já tenho, sendo que essa informação que tu está me trazendo já está no processo, né? Então a gente trabalhou muito nisso, para tornar esse ambiente agradável. Secretário, o senhor é fiscal, a sua pasta tem fiscais, né, que cumprem um papel importante, como em outras pastas, né? É uma função muito importante do município, como várias outras. E hoje o município tem uma vacância, se eu não estou enganado, de mais ou menos 20 fiscais. Vagas que estão em aberto e tem concursados aprovados no último concurso, né, para ocupar essas vagas, estão esperando ser nomeados. E o concurso encerra no meio do ano. Inclusive, esses fiscais tiveram, por mais de uma vez aqui na Câmara de Vereadores, solicitando o apoio da Câmara para essa nomeação. Como o senhor avalia, por exemplo, olhando pela perspectiva da sua secretaria, né, a necessidade de ter mais fiscais? É importante, né, que o município nomeie mais profissionais dessa área? Com certeza. Eu acredito, bom, primeiro que tem uma questão aí de vacância. Né? Acredito na importância do trabalho dos fiscais em relação a controles administrativos. Agora há pouco a gente conversava sobre a necessidade de vivermos harmoniosamente em sociedade. Para isso existem regras e para isso existem fiscais das regras. Nesse caso, os fiscais aí que procuraram a Câmara e essa atribuição de cargo, eu julgo que ela é bastante importante para a cidade. Esse é um ponto e eu acredito que o governo também entenda isso. O governo do prefeito Rodrigo e da vice-prefeita Lúcia, eles compreendem todo o funcionamento. Agora, o que também faz parte dessa decisão é saber próprio a questão de recursos da prefeitura, como é que está essa situação ali da responsabilidade fiscal. A gente tem uma lei lá de 2001, se não me engano, Lei 101, complementar federal. Ela fala muito da responsabilidade fiscal. O município ele trabalha ali com um percentual da receita, acho que em torno de 49% a 54%. Tem alguns limites ali que o município precisa tomar cuidado, o prefeito em especial, porque isso é uma questão que é uma responsabilidade direta do prefeito. Então, eu não saberia te dizer, até porque não é da minha pasta, como que está essa situação. Paralelo a isso, outra coisa que eu acho que é importante assim, para colocar aí para a população, falando bem no popular, o cobertor ele é curto, sobre vários aspectos. Então, tem a questão da educação, não é? Que foram chamados vários profissionais para atender as escolas. Tem projetos de governo que envolvem, por exemplo, o turno estendido, não só nas escolas, mas também na área de saúde, construção de novos postos de saúde, construção de novas escolas. Estou dando esse exemplo que é o mais próximo da população, não é? Que são também igualmente importantes. Não é? E quando a gente diz construir uma escola, a construção talvez seja a parte mais fácil. Mas depois de construído, tem que manter aquela estrutura. Tem que ter servidores. Servidores, tu vai ter que, não é? Tu tem que energia elétrica, tem uma série de situações que entram nessa conta e impactam, né, fortemente o orçamento do município, que ele tem algumas situações. Falávamos aí das questões previdenciárias, enquanto de situações que também envolvem o executivo com a previdência. Então eu avalio que realmente é importante, porém tem toda essa discussão, que eu acredito que há uma correlação,
e tenho certeza que o governo, no momento oportuno, vai chegar nessas conclusões, vai conversar com as categorias. Seguido, a gente tem conversas internas, isso vamos dizer assim, um diferencial aí do governo do prefeito Rodrigo e da prefeita Lúcia. A gente reúne muito para levar as demandas das secretarias, demandas de pessoal, demandas estruturais. A gente tem muitos encontros, seminários entre secretários, conversamos muito entre secretários para levar as temáticas e buscar as soluções. Mas, assim, em relação a... Sempre tem alguma questão de prioridade a ser estabelecida. Então, acho que no momento oportuno, o governo vai fazer essa avaliação, e essa avaliação, como acho que ficou claro que na minha fala, ela é bem multidisciplinar, não é? E aí, sim, a gente vai ter essa resposta aí de quantos vão chamar, ou em que medida vão chamar, em que momento vão chamar. Há servidores se aposentando, também é uma outra situação, não é? A gente tem fiscais ali que estão próximo da aposentadoria, tem essa questão das vagas já em aberto, então é um conjunto complexo, assim. Sim, a ser avaliado. Secretário, infelizmente chegamos ao final do nosso programa, né? Somos limitados pelo tempo, acho que poderíamos aí ter abordado várias outras coisas, porque é uma secretaria que também, né, tem uma dinâmica bastante grande, né, com relação a licenciamento e desburocratização. Mas chegamos ao final do programa e gostaríamos muito de agradecer pelo senhor ter aceitado o nosso convite. A gente sabe, né, dos afazeres do secretário, que a agenda é lotada, né? Então, muito obrigado, né, por, através da SECOM, da Secretaria de Comunicação, que fez o contato com o senhor ter aceitado o convite e ter vindo falar um pouco mais sobre a secretaria que o senhor está à frente, sobre os desafios também dessa secretaria para o próximo período. Muito obrigado. Eu que agradeço, uma satisfação muito grande estar aqui, em nome assim, do prefeito Rodrigo e da vice-prefeita Lúcia. Gostaria de dizer que é muito importante esse contato com a Câmara, essa parceria com a Câmara. A gente sabe que há divergências ideológicas ou de projetos, mas lá na ponta, todos nós trabalhamos para a sociedade, trabalhamos para a cidade. Então, o que a Secretaria está aberta, né, para receber todos os vereadores e todas as temáticas da Câmara, assim como a gente conta com esse apoio, que, me atrevo a dizer, a gente sempre teve do Legislativo, essa sensibilidade, para que a gente entregue os resultados do serviço que a população ansia e merece. Tá certo, secretário. Mais uma vez, muito obrigado. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento. E também agradecer a equipe da TV Câmara e a diretoria de comunicação aqui da Câmara de Vereadores de Santa Maria pelo trabalho construído de forma coletiva. Destacamos também que você pode acompanhar as realizações, as principais notícias aqui do Parlamento Municipal de Santa Maria, através das nossas redes sociais, através do nosso canal no YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria, e através do nosso canal aberto, canal 18.2. Até o próximo Câmara Entrevista.